Buturi, fala um pouquinho pra gente quais são os principais sinais que mostram pra pessoa que aquela dor que ela tá sentindo não está correta pro exercício que ela tá fazendo, né? Não é normal pro exercício Uhum. e que ela deve procurar uma ajuda médica pra tratar essa condição. Perfeito, ótimo ponto. Acho que uma das principais é o momento da lesão, né? Se no momento da lesão você sentiu um estalo, se no momento da lesão você viu que, o momento ou depois viu que inchou o joelho, isso não é normal, tá? Não dá pra você voltar fingindo que tá tudo bem, tá? Sim. Tem gato no telhado ali, Uhum. tá? Então, estalo, inchaço, tá bom? Dificuldade para conseguir esticar ou dobrar, né? Seja quadril, tornozelo, qualquer articulação. Isso também não é normal. Uma articulação que tá sadia, que não tem lesão, ela consegue ter essa mobilidade, tá? De modo geral, as dores mais benignas, né, que a gente até tolera um pouquinho de desaforo, seria aquela dor de cansaço no músculo, aquela dor que a gente próximo da articulação, mas que quando a gente faz força dói um pouquinho à noite ali, mas depois passa. Quando você toma uma dipirona simples resolve, não tem inchaço. Essas a gente pode até fazer um teste, fazer um gelo, esperar 5 dias aí até procurar ajuda, tá? Uhum. Mas qualquer outro sinal, estalo, edema, dificuldade para mobilizar, precisa de uma avaliação, sim, porque pode ter coisa. E isso é interessante porque às vezes a gente perde o timing, né? É muito comum um paciente, por ser membros, né? Que todo mundo vai no médico quando tem uma palpitação, quando acontece alguma coisa assim. Mas como a gente tem muito isso na infância, de bater, passar um gelo melhor, a gente tende a se autocuidar por uns dias. Exato. Então, eu gosto de orientar que em alguns casos eu até entendo, né? Não precisa ir no médico no dia seguinte, que fez uma academia e tá com dolorido. Mas esses casos demandam atenção. E às vezes a gente acaba perdendo o time, né? Por exemplo, sutura de menisco. Se a gente faz logo, recentemente eu fiz uma sutura com um dia de lesão. Poxa, a paciente tá ótima, né? Agora, cansei de ver paciente com 6 meses, a gente já não sutura mais, né? A conta pode chegar mais tarde por conta disso. Acho que uma coisa que seria interessante acrescentar também, Buduri, acho que talvez seja um viés da minha especialidade, que é quadril, mas eu pego muita fratura por estresse também. Porque eu tenho um nicho de pacientes que faz corrida e isso acaba aparecendo com uma certa frequência. Então, dor que piora durante a atividade, né? Então, óbvio que assim, fazer atividade física é difícil você fazer sem ter dor, né? Às vezes você pode ter uma dor muscular, alguma coisinha aqui, é o que nem você comentou muito bem. É difícil às vezes você diferenciar o que é uma dor normal, de cansaço, de fadiga muscular, de uma dor que pode ser mais grave. Então, talvez dor que piora com a atividade, seja que não melhora depois do aquecimento, dor persistente, que nem você comentou, né? Poxa, você fazer uma sutura de menisco com um dia e com 6 meses é o prognóstico totalmente diferente. Então, aquela dor que você sentiu, já está recorrente, já está 1, 2 semanas, eu acho que isso merece uma avaliação até para você fazer um diagnóstico precoce que pode mudar o prognóstico, né? Exato. Até quando a gente fala de corrida, por exemplo, tem algumas condições que elas classicamente têm essa relação com a dor durante o exercício físico, ou que piora no exercício, melhora no repouso. A gente tem a síndrome compartimental crônica, que é uma condição potencialmente grave. Às vezes o paciente precisa de uma cirurgia para corrigir aquilo. Tem a síndrome do estresse medial da tíbia, que a gente pode falar um pouco mais também depois, que é basicamente a canelite, né, que o pessoal chama. Mas é importante que as pessoas tenham ciência de que uma dor que dura muito tempo, que é aguda o suficiente para limitar a atividade do dia a dia da pessoa, ou que esteja associada com outros sinais, por exemplo, poxa, eu tô com uma diminuição de sensibilidade no pé, eu tô aqui com uma perda de força muscular importante, tem que chamar atenção para que exista uma lesão. Agora, Rudelli, quais são os possíveis efeitos negativos? A gente já falou aqui sobre a dificuldade, por exemplo, de recuperação durante uma cirurgia ou após uma cirurgia de menisco, quando a gente tem uma lesão mais crônica e uma lesão mais aguda. Quais são os principais efeitos negativos ou o que pode acontecer com uma pessoa que negligencia uma lesão e acaba praticando novamente a atividade física? Existe uma chance daquilo piorar? Ele tem uma chance de ter novas lesões? Com certeza. Veja, se você tem uma lesão, e não é incomum essas lesões esportivas, elas virem com uma coisa progressivamente evolutiva, né? É óbvio que é diferente de um LCA que você rompe, LCA é o ligamento cruzado anterior, que você torce e rompe e na hora você não tem dúvida, é um trauma agudo, você teve uma lesão aguda. Mas você tem essas lesões por sobrecarga, que elas vão se acumulando. Então, se você faz o diagnóstico, por exemplo, uma fratura por estresse, na fase inicial, onde só tem uma inflamaçãozinha no osso, não tem traço de fratura,
você tira um pouco a carga, tira a atividade de impacto, isso evolui bem. Se isso vai progredindo, isso pode completar a fratura e vir a ser cirúrgico. Ou lesões tendíneas, por exemplo, você começa, que nem o Buturi comentou, no epicondilite, ou uma tendinopatia na origem dos adutores, isso começa com uma inflamação pequena, que incomoda um pouquinho depois da atividade. Se isso continuar progredindo, pode romper ou ter lesões mais graves, né? Então, sem dúvida, fazer o diagnóstico precoce é fundamental para você ter um retorno mais rápido e para você evitar assim, intervenções mais agressivas, né? Sem dúvida. Perfeito. Você falou lá no começo, quando a gente falou sobre os erros das pessoas ao realizar atividade física. O Buturi também comentou um pouquinho sobre o tênis, em que talvez a técnica ali seja uma coisa importante, mas existe também uma relação muito grande entre a utilização dos equipamentos corretos para a prática esportiva e o aparecimento de lesões. Turi, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Como que as pessoas precisam entender essa necessidade de ter um bom equipamento, não necessariamente o equipamento mais caro, mas na verdade um equipamento adequado para a sua prática esportiva. O quanto isso ajuda na prevenção da lesão? Com certeza. Eu acho que eu até modificaria um pouco o enfoque. Na verdade, é equipamento / profissional que vai te orientar. Sim. Talvez não, o profissional acho até mais importante, né? É claro que o equipamento inadequado vai gerar lesões. E aí um exemplo, por exemplo, é a bicicleta. Se você vai fazer uma aula de spinning, o professor não te orientou ou o equipamento não tem essa possibilidade de ajuste de banco, né? Esse é um exemplo mais clássico, acho que todo mundo que já fez uma aula de spinning já viu isso. Se você coloca o banco muito baixo, você vai ficar com o joelho muito fletido em toda a parte do ciclo do pedal, então fletido e muito fletido, ao invés de esticado e um pouco fletido. E aí, obviamente, vai ter dor, vai ter uma sobrecarga ali na região que a gente chama de patelofemoral. Então, é inevitável que o profissional que vai te acompanhar, que vai te ensinar, seja um crossfit, seja corrida, seja qualquer atividade física, ele precisa primeiro, nos primeiros momentos, primeiras aulas, te orientar e te explicar como fazer. Depois você pode ter suas próprias asas aí, conseguir fazer o que você quer, na medida que você quer, e vai aumentando o volume na medida que o seu corpo for aguentando. Mas nas primeiras etapas ali, ensinar a biomecânica correta, isso é o mais importante. Quanto ao equipamento em si, obviamente, as condições mínimas aí, mas eu acho que o estar assistido é o mais importante. É o que, querendo ou não, evita ao longo prazo uma lesão. É óbvio, se correr com um tênis, com um sapato social, por exemplo, não vai fazer bem. Ele não foi feito para isso. Exato. Mas um tênis de corrida de R$100, ele provavelmente vai ter, para a pessoa normal, que é a população que a gente tem aqui, pessoal que nos assiste, um tênis de R$100, ele é tão bom quanto um tênis de R$500. Ele, logicamente, ele vai ao longo da faixa de preços ou do tipo de tênis, melhorando um ponto ou outro, que é mais para um atleta de performance, alguém que queira realmente avançar durante esse processo. E essa questão do equipamento é muito interessante no tênis, eu vejo muito isso, né? Porque você assiste o seu, né? Não sei quem que é seu favorito, né? O Federer, Djokovic, e aí você quer comprar a raquete de que você tá vendo o seu ídolo usar. Exato. Mas a raquete que ele usa é uma raquete pesada, é uma raquete para quem tem a técnica já desenvolvida. E aí vai usar, aí dá lesão do manguito, né? Da musculatura do tendão do ombro. Então, assim, tem raquete para principiante, que é mais leve, que solta um pouco mais a bola. Então, isso, e aí, que nem o Buturi falou, é muito importante. Alguém precisa te orientar isso, né? Você vai descobrir isso aonde, né? Então, essa associação é muito importante, né? Não, e um complemento, esse é um assunto muito bom. E você lembrou da raquete, eu lembrei do tênis. E é isso, a gente vê os atletas profissionais, né? Eu trabalhei em Iowa e era isso. 90% do que eu atendia eram públicos não profissionais. Exato. E 10% era o time que a gente acompanhava, que assim, tem um marketing envolvido ali e os pacientes procuram o tratamento igual. Então, gente, o tratamento para o atleta amador, ele é diferente do tratamento do atleta profissional. Não significa que o atleta profissional ele tem um melhor tratamento. Às vezes é um tratamento mais agressivo, às vezes ele não foca em longevidade, porque ele está precisando, é o trabalho dele, então ele está precisando desse momento estar bem, né? Então, são tratamentos diferentes, não existe um que é melhor para o outro, existe um que é mais apropriado para você, que faz uma atividade visando longevidade, qualidade de vida, e um pro atleta profissional que precisa estar bem semana que vem para ganhar a próxima
competição dele, etc. Exato. E aí, Existe um ganho econômico envolvido exato, também, é diferente a Paulinho, abordagem. por exemplo, do Atlético, recentemente, falou que tinha uma lesão e ele estava precisando jogar, porque ele precisava atuar, precisava ajudar o time e, logicamente, ele sabia das possíveis consequências futuras, conversou com o médico, entraram em um acordo, falaram, bom, vamos jogar aqui, vamos tentar diminuir a intensidade e aí no final do ano a gente vai dar uma olhada e vai tratar isso de forma correta. E é o que você falou, o ligamento cruzado, por exemplo, anterior, o paciente precisa voltar em 5, 6 meses, no máximo, o atleta. A pessoa que está num esporte mais amador, ele tem um tempo para se recuperar, para ficar mais tranquilo. Exatamente. Mesmo cruzado, é só uma correção que cirurgião de joelho não aguenta, mas a tendência mesmo para amador, aliás, mesmo para profissional é voltar com 8 meses. Né? Sim. Você vê o Neymar demorou 10 meses, tudo bem, não tá com muita pressa, mas é a tendência atual, o tempo que o tendão leva para integrar e a gente garantir segurança. Perfeito. A gente vai voltar nesse assunto do Neymar daqui a pouco, que eu acho que é bem interessante, porque tem uma associação muito legal com a volta da atividade física depois de uma lesão, né? Interessante isso.